Ele tudo. Posso que me defende. Deus fiel, Deus fiel, a vida está em ti. Todos os nossos dias, Senhor. Posso crer, teu Deus é o fogo que me defenderá. Eu sei. Deus fiel, eu sei que tu és meu e eu sou teu, e eu sou teu. Eu sei que és fiel pra sempre e sempre. Diga mais uma vez. Eu sei que tu és meu e eu sou teu. Eu sou teu, Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. O inimigo é mentiroso, nós somos propriedade sua. Que és fiel para sempre. Oh, tu és o mesmo Deus. Eu declaro mais uma vez. Eu sei que tu és meu e eu sou teu. Oh, eu sou teu. Nós pertencemos a ti, Senhor. Eu sei que és fiel. Oh, e sempre. Deus fiel, meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel, meu Deus é fiel, tu és fiel, é sempre Deus, é sempre Deus. Cante a fidelidade do Senhor. Meu Deus é fiel.
adoramos, porque nós cremos em Ti, Senhor. Nossa adoração não é em vão. Nosso estar aqui essa noite não é em vão. Tu és fiel e nós sejamos fiéis a Ti, como Tu és fiel a mim. Ao Teu nome, aleluias ao Teu nome. Recebe todo louvor. Ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, santo. Poderoso é o Senhor nosso Aleluia. Cante pra Ele, igreja do Senhor. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso, digno de louvor. Ele é santo, santo, és Tu, Senhor, poderoso, digno de louvor. Exalta Ele, Ele é santo, santo, é o Senhor Deus
Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, santo. O Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de Receba a adoração da tua igreja. Receba a nossa adoração, Deus. Que o Senhor possa achar em nós, Deus, verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa achar em mim, Senhor, aquele que te adora em espírito e em verdade, aquele que verdadeiramente expressa o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Tu és digno, Senhor, de todo louvor. Tu és digno, Senhor, de toda adoração. Tu és digno, Senhor, de toda exaltação, ó Deus. Ó Senhor, nós dependemos de Ti. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos nos mover, ó Deus. Sem o Senhor nós não podemos respirar. Nós dependemos de Ti, Senhor. Tu és digno, Senhor, de todo louvor. Tu és digno, Senhor, de toda adoração. Aleluias, aleluias. Glorificado seja o Teu nome, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos dar o melhor aplauso para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias. Irmãos, podem se sentar. Amém? Louvado seja Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém? Quem não estiver feliz, vai sair feliz em nome de Jesus. Que a presença do Senhor está aqui, amém? Gostaria que os irmãos já preparassem a sua oferta, o seu dízimo, para a gente estar adorando a Deus com as nossas ofertas e nossos dízimos, amém? Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz o seguinte em Malaquias 3:10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, muitas vezes nós falamos, mas Deus não precisa de dinheiro, né? De fato, Deus não precisa de dinheiro. Mas nós bem sabemos que a obra de Deus, ela é feita através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. E a palavra de Deus em Malaquias 3:10 fala: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Bênção sem medida. Promessa do Senhor é de bênção sem medida. Amém? Então, é uma ordenança do Senhor que nós ofertamos e trazemos os nossos dízimos à casa do Senhor. E eu tenho certeza, como a palavra de Deus acabou de falar, que Ele vai derramar das suas bênçãos sobre as nossas vidas. E como experiência viva de que o Senhor é fiel, que o Senhor tem derramado as suas bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. E assim o Senhor tem feito
na vida dos irmãos, amém? Quantos têm bênçãos do Senhor na questão financeira? Levante a mão aí. Que Deus abençoou, abriu portas de emprego, amém? Porque esse é o nosso Deus, Deus que cumpre aquilo que Ele fala na sua palavra, amém? Então, levanta a sua mão agora, não precisa ficar de pé. Levanta a sua mão com a sua oferta, seu dízimo. Gostaria de dizer que você que está aqui pela primeira vez, nesta noite, quer dizer que você é bem-vindo neste lugar. Que Deus possa nesta noite abençoar a sua vida grandemente. Não se sinta constrangido se você não tem uma oferta neste momento para trazer aqui no gasofilaço. Não fique constrangida. Abra apenas o seu coração para esse entendimento, que essa obra é a obra do Senhor. E quando nós ofertamos na obra do Senhor, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordena pela sua palavra, amém? Então levanta sua mão agora com sua oferta, seu dízimo, entrega ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos neste momento, Senhor, te adorando através das nossas ofertas e os nossos dízimos, ó Deus, que é, Senhor, como a tua palavra diz, para manutenção da tua casa, para o crescimento do teu reino, ó Deus, que o Senhor possa estar até mesmo multiplicando essas ofertas e esses dízimos, Senhor, para que os projetos dessa casa, para que as obras missionárias, Senhor, possam ser prósperas no nome de Jesus. E abençoe a casa, Senhor, as famílias dessa casa, que o Senhor possa estar trazendo suprimento, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abrindo portas de empregos, ó Deus, para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa estar trazendo promoções, Senhor, no seu trabalho, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, em nome de Jesus, prosperidade para aquele empresário, ó Deus, que tem o seu negócio, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu sei que nós não precisamos nem pedir, porque a tua palavra diz que o Senhor derramaria das tuas bênçãos, Senhor, com aqueles que de fato obedecem a tua palavra. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem estar trazendo aqui no gasofilaço, os irmãos das laterais, primeiro. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o pastor Rubens, pensaram que ia ser eu, mas não, é o pastor Rubens que vai ministrar a palavra nessa noite. Mas eu gostaria de antes pedir, já que eu estou aqui com a palavra, hoje eu tive uma notícia não muito boa, e acabei à tarde participando de um sepultamento de um amigo, né? E foi muito triste, assim, foi muito triste ali, aquela família desesperada, uma morte súbita, acidente de carro, e eu gostaria que os irmãos pudessem estar orando pela família do Lucas. O Lucas é o rapaz que faleceu, que veio a óbito, e está assim, a família desesperada, né? E eu gostaria que os irmãos se levantassem agora, em oração, que nós pudéssemos ficar de pé, pudéssemos estar orando pela família do Lucas, para que o Espírito Santo possa estar consolando aquela família. Porque, irmãos, até ontem o Lucas estava bem e hoje o Lucas está sepultado. E é assim que acontece, irmãos. Por isso que nós devemos estar, a palavra de Deus fala que nós devemos vigiar e orar sempre, sem cessar. Porque nós não sabemos o que pode acontecer com a gente daqui a pouco, daqui 2 minutos, daqui 2 horas. A Deus pertence todas as coisas. Por isso que nós temos que estar com a nossa vida em Deus, conectadas em Deus todo o tempo. Porque a qualquer momento o fio da nossa existência pode ser cortado. E aí? Como que vai ser? Né? Então, que nós possamos estar orando pela vida da família do Lucas, que Deus possa consolar aquela família, amém? Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, a igreja ora, Deus, pela vida da família do Lucas, Senhor, por essa perda, Senhor, que nós sabemos que traz muita tristeza, muito desespero, Senhor, para a família, mas nós sabemos que existe um Espírito Santo consolador. O Espírito Santo vai lá e consola aquela família. O Espírito Santo consola os pais do Lucas,
Consola, Senhor, a mulher, os filhos, ó Deus, os irmãos, ó Pai, que estão desesperados por essa perda, Senhor. Em nome de Jesus, que haja o consolo do Teu Espírito Santo. Tira, Senhor, o desespero daquela família no nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor possa estar dando, Senhor, para elas, ó Deus, a Tua presença, e que eles possam sentir neste momento o Teu toque, Espírito Santo, que o Senhor cuida deles, que o Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra diz que o Senhor é presente na hora da angústia. Por isso, Senhor, visita aquela família, visita em nome de Jesus e consola os corações, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar, pastor, por favor. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Ultimamente eu tenho ministrado para os irmãos alguma coisa a respeito da graça de Deus. E um dia desses nós falamos sobre a graça como favor e merecido. Depois, outro dia, nós falamos sobre que nós precisamos andar na graça de Deus. Hoje eu quero trazer um outro tema para os irmãos em termos da graça de Deus. E eu queria que você já fosse abrindo sua Bíblia no livro de Pedro. No capítulo 1, no versículo 18. 1 Pedro 1, 18. Os irmãos me perdoem, vocês acabaram de se sentar, mas eu quero ler a palavra de Deus de pé. Vamos ler o 17 e o 18. Amém? Ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mácula e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Pode fechar os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua promessa, pela tua revelação na vida da igreja, na vida dos irmãos, na minha vida, por meio da revelação da palavra. E eu creio que nesta noite o Senhor tem preparado uma bênção especial para nós, para a nossa edificação, para a nossa salvação. Então, Senhor, vem e nos visita. Abençoa cada um dos teus filhos. Eu quero nessa hora repreender, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de roubo do diabo, que possa vir para tirar a palavra, para tirar a atenção da palavra, e que o teu povo não perca nada do que o Senhor tem para derramar em nossas vidas, em nossos corações, por meio da tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, queridos. Eu falei que eu ia ler 2 versículos com os irmãos, e acabei lendo 5 versículos. Mas deixa eu voltar aqui, no versículo 18, para eu introduzir uma coisa aqui.
A palavra dessa noite, nós vamos falar sobre a graça como modo de vida. Graça como modo de vida. Talvez você não tinha pensado nisso. Como a graça pode ser um modo de vida para mim? Nós falamos sobre graça em outras áreas, mas como modo de vida, tem esse modo de vida para o crente? Engraçado que o apóstolo Pedro falou aqui no versículo 18, que não foi nem com ouro, que não foi com coisas corruptíveis, mas com ouro e com prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, a qual por tradição nós recebemos dos nossos pais. Eu estava, antes de eu pegar a palavra, o calor e tal, aí eu falei assim, puxa, eu esqueci até de colocar minha gravata, porque eu falei assim, geralmente está muito calor, eu deixo para pôr a gravata bem mais tarde, né? Falei, às vezes a gente tem uns costumes, uma tradição, e fazemos a coisa por tradição, né? Eu tenho tradição de usar gravata. E eu falei, olha só, eu vou ministrar sobre essa palavra tradição, e eu estou quebrando uma tradição minha. E Pedro está dizendo aqui, que a nossa vã maneira de viver, quer dizer, a nossa não, a maneira vã de viver daqueles que não querem viver pela graça, é uma vã maneira de viver que recebeste por tradição. Então isso quer dizer que algumas práticas, algumas atitudes deverão ser quebradas na nossa vida, e algumas que ainda não foram introduzidas precisam ser trazidas. E como que graça pode ser um modo de vida para mim? Um dia desses nós falando sobre graça, e eu falei assim, a igreja, o povo de Deus está acostumado a entender graça exatamente com aquela definição teológica. Graça, favor imerecido de Deus. Eu acho que você pedir para qualquer teólogo definir graça, ele vai dizer para você, graça, favor imerecido. Qualquer irmão estudioso que fez um pouquinho de, qualquer cursinho estruturado de Bíblia, qualquer cursinho sistematizado de Bíblia, que responde a alguns fundamentos, e você pergunta para ele, irmão, defina para mim graça. Ele vai falar, graça é o favor imerecido de Deus. Né? E aí, nesse dia que nós ministramos, nós falamos assim, que nem sempre graça é a bênção de Deus que você precisa receber para a resolução desse ou daquele problema. Graça pode ser a capacitação divina para você continuar com aquele problema. Como, por exemplo, Jesus tinha um problema. Ele tinha que morrer na cruz por todos nós. E na última hora ele sucumbiu. Ele balançou. E o que levou Jesus até a cruz do Calvário? O que levou? A graça. A graça foi o dom capacitador. Foi o poder capacitador de Deus para ele cumprir aquele propósito. Eu estou meio que parafraseando, trazendo aqui a memória que nós ministramos esses poucos dias. Então, às vezes, você fala, Senhor, manda a tua graça, tira essa situação, eu não consigo mais esse problema. Aí Deus vai falar, a tua graça. E o problema não vai embora, e o problema persiste. Qual foi a graça? Qual que é a graça? A graça é a capacitação divina de você superar. Então Paulo orou por 3 vezes para Deus tirar ele de uma situação. E o Espírito Santo respondeu o que para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na situação que você está. Então, quando nós estudamos graça, eu passei a estudar tudo sobre graça naquela oportunidade.
E hoje nos ocorreu de nós falarmos de graça como modo de vida. E nesses 2 versículos que nós lemos, não teve nenhuma menção sobre graça. Por isso que eu quero que você volte ao versículo 13. Volta lá no versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na... Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em vosso entendimento, em vosso procedimento, pois está escrito, sede santo, porque eu também sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se você observar, o apelo bíblico aqui no versículo 13, vai dizer que nós devemos cingir os lombos do nosso entendimento. Termo difícil, né? É usado por figura. Porque o que é cingir os lombos, irmãos? Cingir os lombos é colocar a calça. As mulheres colocar a saia ou o vestido. Isso é cingir os lombos. Cobrir aquilo que de maneira tradicional, na Bíblia fala, cobrir a nossa vergonha. Só que a Bíblia está falando assim, ó, cingir os lombos do vosso entendimento. Cingir os lombos quer dizer proteger, guardar, cobrir. No caso figurado, o vosso entendimento, esperando inteiramente na graça que se vos oferece pela revelação de Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo no nosso entendimento nesse tempo? Está vindo uma nova revelação. Você conheceu a Jesus, então vem uma nova maneira de pensar. Quando vem essa nova maneira de pensar, então o que estava descoberto, o que estava exposto, o que estava vergonhoso, agora passou a ser coberto. E essa revelação veio única e inteiramente pela graça de Deus. De que revelação eu estou falando? Irmãos, nós não tínhamos, por nós mesmos, nós não tínhamos a ideia, a sapiência, a sabedoria, de entender a palavra de Deus, entender o Evangelho de Cristo, aceitar Cristo e viver para Cristo. O Cristo que nos foi trazido foi por revelação. Mas pastor, Cristo é tão falado, Cristo é tão aclamado na nossa nação, mas não adianta. Se não vier uma revelação no seu entendimento do que seja isso, Cristo será apenas mais um nome, mais um. Talvez um nome para ser respeitado, talvez um nome histórico, talvez isso. Para muita gente pode não passar disso. Mas não, quando nós começamos a entender a graça de Cristo, a graça de Deus passa a ser uma revelação de Deus. Será que você está entendendo? Você só pode abrir o seu coração para Deus, para Cristo, porque Cristo foi revelado no seu entendimento. Muita gente que até hoje estão na igreja, mas não consegue proceder em Deus, não consegue produzir em Cristo, não consegue andar nele, é porque Cristo ainda não foi revelado para ele. Ele sabe do que se trata, já ouviu dizer,
o pai dele o vô dele já foi, mas para ele não entra, ele não consegue conceber, porque ele falta revelação. E essa revelação, ela faz parte do processo Essa revelação faz parte do processo da graça de Deus em nós. Agora há pouco nós lembramos graça, favor imerecido. Mas o fato de você estar em Cristo já é uma das grandes manifestações da graça de Deus na tua vida. Se você está conseguindo descobrir, perceber essa palavra, é o dom da graça. Já é a graça de Deus em nós. Já é a manifestação da graça de Deus em nós. Por isso que a Bíblia fala para nós esperarmos inteiramente. Quer dizer que graça faz parte do estilo de vida do crente, do modelo de vida do crente. Naquele dia, ou numa das duas mensagens que eu ministrei sobre graça, eu fiz os irmãos lembrar de muitos crentes que a gente conhece, que quando ele testemunha da sua salvação, ele fala assim: irmão, desde o tempo que eu cheguei na graça, tal coisa mudou na minha vida. É que agora eu ando na graça. Hoje o crente geralmente só usa esse termo para dizer quando ele está de jejum, né? E aí, irmão? Não, estou na graça. Hoje eu estou na graça. Não é assim? Quem usa esse termo às vezes quando está no jejum? Alguém fala: almoça aí. Não, hoje eu estou na graça. Você está na graça desde o tempo que o Evangelho foi revelado. A graça, se você observar aqui nesse texto, vai dizer que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. No projeto de Deus, a graça de Deus é eterna. Agora, para a tua vida, a graça de Deus veio no dia que o Evangelho foi revelado. Ele não viria à toa. A tua mente não conseguiria conceber. A nossa mente carnal não conseguiria absorver. Porque a Bíblia chama isso de vã maneira de viver. Deus teve que nos comprar pelo seu sangue, nos adquirir por uma obra de salvação. E mesmo feita essa obra, o Espírito Santo traduziu na nossa mente, no nosso coração, que para ter acesso à graça de Deus, precisa cingir os lombos do entendimento. Em outras palavras, pode dizer assim, o crente não pode ser cabeça vazia, cabeça oca. Outra vez o livro de Coríntios, Paulo fala assim, olha, que nós precisamos, que nós temos a mente de Cristo. Acho que é 1 Coríntios 1:12. Nós temos a mente de Cristo. Outra vez, Paulo também fala em Coríntios, que o propósito de Deus é para que todas as mentes sejam levadas cativas a Cristo. Você já pensou mente cativa? Você já ouviu falar de lavagem cerebral? Quando uma pessoa está se convertendo, um jovem está se convertendo, e o pai da moça, o pai do rapaz, não aceita aquele processo que o filho está passando. Ele fala: você está indo nessa igreja, estão fazendo lavagem cerebral em você. Olha, eu vou falar uma coisa, não é verdade, mas você sabia que a Bíblia fala mais ou menos disso? Não há essa técnica, a igreja não usa nenhuma técnica de lavagem cerebral. Mas, e se eu te disser que a Bíblia está dizendo que isso seria bom para você? Que toda a mente deve ter sido levado cativo a Cristo. A mente ser presa a Cristo. Quantos de nós a mente não está presa? Quantos de nós não deixamos nos levar a qualquer outra coisa nos cativa?
Nós somos cativados por uma série de motivos e motivações que nos desviam do propósito de Deus, do plano de Deus. Nós conseguimos ser cativados por N coisas. Quantos jovens já não vieram para a igreja por causa de uma moça? Quantos rapazes? Ou quantas moças já não foram a uma igreja por causa de um rapaz? Quantas coisas já não nos deu mais motivo? Hoje tem o culto justo na hora do jogo do Timão. Hoje é a final. Coisas que conseguem cativar a nossa mente. E às vezes o evangelho não nos levou cativo. Eu não preparei esse versículo para comentar com os irmãos, é que me veio agora. Mas se alguém souber onde está essa referência, pode me dizer que eu queria editar, mostrar para os irmãos. Todas as mentes precisam ser levadas cativos a Cristo. Se alguém quiser dizer que com isso é feita a lavagem cerebral, propósito de Deus. É o Espírito Santo que quer fazer. O indivíduo vive todo o tempo lá longe de Deus, andando segundo o curso do mundo. E aí quando vem para Jesus não quer ser cativo, não quer ser preso. Outra vez a Bíblia também diz, daquele a quem que nós escolhemos para ser escravos, desse nos tornamos servo. Desse nós ficamos presos. Se nós escolhemos servir a Jesus, aquele a quem nós escolhemos servir, desse nós nos tornamos escravos. Se você escolheu servir a Jesus, você é escravo de quem? Fala aí, igreja. Se você escolheu a servi-lo, você é escravo. Você é escravo. O salmista falou assim, sacrifício e oferta não quiseste, a minha orelha furaste. Sabe o que o salmista estava dizendo ali? Que chegou um tempo de alforria na vida dele. Ele podia deixar da condição de escravo 7 anos. Não. 7 tempos de 7 anos, 49 anos, né? No ano 50 da vida do escravo, ele recebe carta. São 7 anos sabáticos, né? É meio complicado, eu não vou explicar para os irmãos aqui agora. Com 7 anos sabáticos, o escravo recebia carta de alforria. Então ele podia ser solto, ser livre aos 50 anos. Mas tinha servo que era tão ligado ao seu senhor, tão preso ao seu senhor, tão cativo ao seu senhor, que ele se oferecia para ser um escravo permanente na casa. Ele abria a mão da carta de alforria e mandava que lhe furasse a orelha. Aí ele passava a ser um escravo voluntário, né? É meio estranho o termo escravo voluntário, mas é uma forma de você entender. E isso acontece no pecado, em qualquer área da nossa vida. Aquele a quem nós escolhemos para servir, desse nós somos escravos. Então, se a minha mente agora pertence a Deus, ora, que ela seja levada cativa a Cristo. Que eu não pense em outra coisa. Que eu não busque outra coisa. Porque a Bíblia diz assim em Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deixa a minha mente cativa. Alguém achou o texto que eu pedi? Não. 2 Coríntios 10:5. Então vamos ver. Vamos ler o 10:4 junto, porque o 10:4 dá base para o 5. 10:3. Pois embora andando na carne, quer dizer, vivendo de maneira humana, de maneira terrena, nós não militamos segundo a carne. As armas das nossas milícias não são carnais,
mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento levamos cativo à obediência de Cristo. E olha só, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olha só. E se a mente não ficar cativa, ainda leva pau. Paulo está admitindo que nós temos que cativar as mentes para Cristo. Desprender a mente das pessoas do mundo. Por isso que, com o nosso amadurecimento na fé, irmão, nós precisamos nos tornar mestres. Para soltar a mente das pessoas do mundo. Desgarrar a vida das pessoas do mundo, para que elas tenham um modo de vida, um estilo de vida, conforme a mente de Deus, conforme o coração de Deus. Então é cabido sim, levar uma mente cativa a Cristo. Deixa eu refazer aqui. Nós não praticamos nenhuma técnica, pelo amor de Deus, não praticamos nenhuma técnica de lavagem cerebral. Pelo amor de Deus. Mas nós ministramos a palavra e cremos que o Espírito Santo vai tocando na vida do crente dia a dia. E o crente vai se despojando, desfazendo de tradições, conceitos, valores. Vai jogando as coisas que não pertencem a Deus para fora. E a mente vai ficando presa, cativando das coisas de Deus. Ela vai se fechando ali nas coisas de Deus. Tem crente não, ele não se permite, ele não abre mão daquela tradição maldita da família. A maldita síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Ele não permite mudar, ele não abre mão. Esse tipo de mente Jesus não consegue trabalhar. O Espírito Santo não consegue trabalhar. O Espírito Santo não consegue mudar. Porque o cara não larga. O cara é teimoso. Ele é ranzinza. Eu me lembro num programa de humor. Acho que era um programa... Eu era menino ainda. Isso não saiu da minha cabeça. Porque eu ri bastante dessa situação. Num programa do Didi. E eu sei que ele deixava... Ele infernizava o cara chamando o cara de piolho. Ele infernizava o cara chamando o cara de piolho, 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 piolho. O cara travou ele de todo jeito. No final ele ainda fazia assim, ó. Tem crente que é teimoso. Ele pode estar só o pó, mas no final ele ainda está teimando e não permitir que o Espírito Santo faça uma obra na vida dele. O bicho é ranzinza, é teimoso, tem o coração fechado. Fica amarrado em história que aconteceu no passado. Fica amarrado na tradição. Eu não. Ah, não, minha família não era assim. Ah, minha mãe, se ela souber. Ah, se meu pai souber. Tradição. Não foi dessa maneira. Jesus nos comprou com o seu sangue. E andar com a mente em Cristo é andar na graça. No nosso modo de vida, a Bíblia fala também para crescer na graça. E quando você cresce na graça, você começa a viver um estilo de vida, um modo de vida, que as outras pessoas não acreditam ou não aceitam, porque sai do padrão. Sai do padrão, perde o controle. O pastor José costuma falar assim, ó, a vida do homem de Deus é bom quando Cristo está no governo e ele de si só, a vida dele fica fora do controle. Quando o controle fica no modelo de Deus. Quando Deus toca o leme. Agora, quando o crente quer controlar, aí não dá. Jesus não faz a obra. É bom quando o controle está na mão de Deus.
Quando Ele toma posse da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Deixa eu ler um outro texto da palavra com os irmãos. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Eu não sei se é só o 15 que eu quero ler com os irmãos, mas olha aqui. Olha aqui. 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha só, nós estamos falando de graça como modo de vida. E a preocupação do apóstolo Paulo é que ninguém se prive da graça de Deus. O que é se privar? É abrir mão. É ficar de fora. É não reter isso a seu favor. E olha, nesse texto que ele está falando, que ninguém se prive, ele diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, porque você contamina. Você pode se contaminar. O que é uma raiz de amargura? Nós estamos falando um pouco de tradição, né? Quantas vezes nós não temos no meio do povo de Deus pessoas amarguradas? Com um evento, um episódio que aconteceu na vida dele, às vezes dentro da igreja, há 10, 15, 20 anos atrás. E lá está a raiz. E parece que nunca fez mal nenhum para ele, mas a raiz está lá. Só que a Bíblia diz que essa raiz vai brotar, e vai gerar fruto, e vai contaminar a vida desse crente. E a contaminação vai levar esse indivíduo, esse irmão, a se privar de andar na graça de Deus. A graça de Deus é um modelo de vida. O crente precisa aprender a andar na graça, a viver pela graça, a crescer na graça. Se não mudar a nossa linguagem, a gente não anda na graça. Se não mudar a nossa linguagem, a gente não cresce na graça. A gente não entende a graça. Os lombos do nosso entendimento não são revestidos. Porque a gente não quer andar dessa maneira. Olha só. Claro que se eu fosse pedir para os irmãos abrir cada versículo, você não precisa abrir, eu vou ler para você aqui, ó. A Bíblia fala no livro de São Lucas 2,52, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Quer dizer que crescer em graça é um padrão de todo homem de Deus. Porque Jesus cresceu dessa maneira. O apóstolo Pedro, quando ele despede a igreja no final da sua carta, no capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 18, ele fala assim, ó: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer? Crescei no entendimento das coisas de Deus. A graça é como se ela precisasse ser renovada. A graça é como se fosse um organismo, um órgão que seja, que tem que crescer junto com o corpo. Então tem gente que veio para Cristo, veio para a graça há 20 anos atrás, e ele vive daquela graça lá. Ele anda naquela graça lá, ele está estagnado lá, ele está parado lá. E às vezes de lá para cá já aconteceu tanta coisa. Inclusive instalou raiz de amargura. A mente ficou estacionária ali. Ele não está conseguindo enxergar os processos de Deus na igreja ao longo dos anos, porque ele está preso ali naquele estado de graça ali. Enquanto graça faz parte do desenvolvimento da fé.
Irmãos, inclusive nos últimos domingos eu tenho citado muito. O pastor José está com 73 anos, 74, me ajudem. Por aí, 73, 74. Diga uma coisa, irmãos. E quem conhece a história dele, lê o testemunho dele, sabe que o pastor José, ele teve uma fase que ele endureceu diante de Deus, e depois teve uma fase que ele voltou para Jesus. Irmãos, um homem de 74 anos de idade, que anda com a pegada que ele anda, é um homem que anda renovando ou não na graça? Você acha que se ele tivesse com a cabecinha dele, de quando ele tinha 40 anos, ele estava na pegada que ele tem hoje? Até porque ele não conseguiria introduzir na igreja o modelo que a igreja vive hoje. E o que acontece? Ele foi andando junto com o desenvolvimento da igreja e foi aprendendo revelação de Deus para cada dia, de maneira que ele traz uma revelação nova dentro da geração. E ele consegue, com 73, 74 anos de idade, dar uma resposta para a geração dos 40 anos, dos 20 anos de idade. Por quê? Anda crescendo na graça. Você cresceu em estatura? Já viu aquela fala, fulano só tem tamanho. Tem crente que só tem tamanho, mas ele não cresceu na graça. A Bíblia manda crescer na graça, no conhecimento de Deus. Quando nós crescemos na graça, nós conseguimos andar em Cristo nesse tempo, nesse estado de hoje, na condição de hoje, no formato para a igreja de hoje, e conseguimos dar uma resposta para hoje. Será que você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Você viver na igreja hoje, responder à igreja de hoje, porque você está vivendo na graça que Deus te deu hoje, porque você cresceu para essa graça. Na empresa, volta e meia na empresa, tem como é que falam? Uma reedição, como é que é quando a empresa quer deixar os funcionários? Ele falou capacitação, integração, não. Como as palavras são próximas a isso. Reciclagem, né? É que a palavra reciclagem, às vezes o pessoal recorre ao lixo, né? O que é reciclar? Né? Fazer com que as pessoas se remodelem ou se modelam ao formato que está hoje. Né? Às vezes nós precisamos nos reciclar. E quando a Bíblia fala crescer na graça, é como se a vida cristã tivesse que se reciclar. Porque Deus tem uma revelação para a igreja hoje. E às vezes os crentes velhos precisam reciclar para dar uma resposta para os novos que estão chegando. E os novos que estiverem chegando, desculpe o termo, não encontrar aqui uma multidão de gente ranzinza, envelhecido, velho e velhaco. Né? Como é que é quando o velho fica ranzinza e tem um termo aí que diz, o crente está até caduco, né? Acho um monte de crente caducando, porque esse ancião da igreja, ele não se renovou, ele não emoçou, ele não se readequou para ele entender o que o Espírito Santo está respondendo para a igreja hoje. Está querendo para a igreja hoje. Então, irmão, andar na graça é modo de vida. A igreja primitiva teve que andar na graça para aguentar as guilhotinas no pescoço. A igreja primitiva andou na graça para ser crucificado de cabeça para baixo. A igreja nas cortinas de ferro foi uma igreja que andou na graça para admitir ser presa pelo Senhor, outros serem mortos.
Para cada geração, a igreja precisa buscar a graça de Deus para uma resposta daquele tempo e reciclar o seu tempo para andar no Senhor, naquilo que Deus está respondendo hoje. E se nós, irmãos, não nos renovarmos, não crescermos em Deus, não crescermos na palavra, nós vamos nos tornar crentes cansados, sem resposta.